Fala galera, beleza? Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre distribuições amostrais e o teorema do limite central. Essa aqui é a parte mais importante porque a gente vai fazer a chavinha virar para entender sobre inferência, tá bom? Então preste bem atenção no teorema do limite central. Então a gente vai falar sobre as distribuições amostrais, o teorema, lógico, e a probabilidade e o teorema, como que eles estão ligados, tá certo? O que você deve aprender nesse capítulo? Como encontrar distribuições amostrais e verificar suas propriedades, como interpretar o teorema do limite central e como aplicar o teorema do limite central para calcular probabilidades relativas à variável média amostral. Então é isso, vamos lá? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre as distribuições amostrais, né? Começando pela sua definição. Fala o seguinte, uma distribuição amostral é a distribuição de probabilidade de uma estatística amostral, que é formado quando amostras de tamanho n são repetidamente extraídas de uma população. Se a estatística amostral é a média, tem-se então a distribuição amostral das médias. Cada estatística amostral tem uma distribuição amostral. Então é o seguinte, ó, esse retângulo aqui, ele representa toda a minha população, tá certo? Então tá aqui meu retângulo, ele representa a população e os círculos representam amostras de tamanho n, tá? Então se eu pegar aqui a amostra 1 e tirar a média, eu vou ter um valor para a média. Vamos supor aqui, sei lá, 40. Bom, agora eu vou pegar aqui a amostra 2. Ela tem um outro valor, sei lá, 39. A amostra 3 pode ter aqui 38. A amostra 4 pode ter 41 de média. 5, sei lá, 42. Percebam que eu posso ter vários valores de média para várias amostras. Mas o que é interessante daqui é que se eu tirar a média das médias, o que isso vai nos trazer de benefício? O que eu fiz? Eu calculei várias médias de várias amostras. Mas quando eu tiro a média das médias das minhas amostras, ou seja, μ de x barra, eu tenho aqui que uma propriedade da distribuição amostral das médias é que μ de x barra é igual à média da população μ. Ou seja, a média das médias amostrais é igual à média da minha população. Então, isso daqui é uma propriedade super interessante. Guardem isso aqui, esse conceito, tá, gente? Segundo, o desvio padrão das médias amostrais, ou seja, eu tirei médias. Agora eu vou fazer o desvio padrão da média de cada uma daquelas 5 lá, por exemplo. Então, o desvio padrão das médias amostrais é igual ao desvio padrão da população, sigma, dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra. Então, tá aqui, ó, essa formulinha aqui, ó. Sigma de x barra é exatamente igual ao sigma dividido pela raiz quadrada de n. Então, o desvio padrão da distribuição amostral das médias, ele é chamado de erro padrão da média. Guardem isso daí. Tá certo? Então, as duas principais características de distribuição amostral. A média das médias amostrais, ou seja, μ de x barra é igual à média populacional, e sigma de x barra, que é o desvio padrão das médias amostrais, é igual a sigma dividido por raiz quadrada de n. Essas duas propriedades são as mais importantes para a gente entender todo o conceito aí de distribuições amostrais, tá? Então vamos pegar um exemplo aqui para a gente entender isso. Ó, uma distribuição amostral de médias. Você escreve os valores populacionais, por exemplo, 1, 3, 5 e 7, da figura aqui ao lado, em pedacinhos de papel e os coloca em uma caixa. Então você seleciona 2 pedaços de papel aleatoriamente, com reposição, tá? Liste todas as amostras possíveis de tamanho n igual a 2 e calcule suas respectivas médias. Ao todo teremos
16 combinações, tá bom? Essas médias formam a distribuição amostral das médias. Reparem, tá? As médias formam a distribuição amostral das médias. Encontre a média, a variância e o desvio padrão das médias amostrais. Compare seus resultados com a média μ igual a 4, variância sigma 2 igual a 5, desvio padrão sigma igual a raiz quadrada de 5. Então, vai dar aproximadamente 2,236 da população. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ele separou lá 2 pedacinhos de papel, aleatoriamente, com reposição, e você ficava pegando 2 papelzinhos aí e fazendo a média. Então, a gente teve esses resultados, né? Teve 16 amostras de tamanho 2, então eu tive 1 e 1, os valores, depois 1 e 3, 1 e 5, 1 e 7, então essa aqui tenho 4 possibilidades, né? E fui calculando a média. 1 mais 1, 2, dividido por 2, 1. Então, fui fazendo de cada um, ó. 1 mais 3, 4, dividido por 2, 2. Então, fui obtendo as médias aí de cada um. Então, ó, as outras combinações, 3 e 1, 3 e 3, 3 e 5, 3 e 7, mais um conjunto. As com 5, né? E as com 7. Então, fizemos todos aqui e todas as médias, tá certo? Então, calculei todas as médias. E agora, eu fiz o seguinte. Peguei e montei uma distribuição amostral aí de probabilidade. Então, quais são os valores de x barra? O que apareceu 1, a frequência foi 1. O que apareceu média igual a 2, a frequência foi 2. E qual foi a média aí quando apareceu 3, qual foi a frequência? Também foi 3. Depois 4 para 5, 3 e assim sucessivamente. Como que eu faço para calcular a probabilidade? A gente já discutiu isso em capítulos passados. Basta eu pegar e dividir aí pelo meu n, no caso 16, né? Então eu calculei aqui a probabilidade de cada um e depois montei o histograma. Então perceba, quando eu faço o cálculo da probabilidade das médias amostrais, reparem, essa curva aqui, ó, ela é uma curva normal, ou seja, ela é uma distribuição normal. Então está aqui em torno de 4, correto? Que a gente já sabe que esse cara aqui é a média. Bom, se eu pegar então esses resultados aqui de novo, todos esses aqui e esses aqui, e fizer a média mesmo, tá? Vamos lá. Peguei aqui esses caras e fui lá no Excel e peguei a média. Opa, encontrei exatamente 4. E pedi aí o desvio padrão populacional. Encontrei 1,581. Tá, o que você quer dizer com isso, professor? Ó, eu vou comparar com o resultado que ele pediu para eu comparar. Primeiro, ele falou assim, ó, compare com, no final da questão, falou assim, ó, média igual a 4, que é a populacional. Esses aqui são os resultados populacionais. E o desvio padrão, que seria a raiz aí, quadrada de 5. Então, quando eu comparo esses dois resultados, que são a média das médias e aqui o desvio padrão das médias, né? Comparo com os nossos resultados, eu chego exatamente que a média das médias está dando igual à média populacional, que é 4. E quando eu faço o desvio padrão da média, está dando o quê? 1,581, que foi exatamente o que eu fiz lá. Ou seja, essa relação aqui, ó, sigma dividido por raiz quadrada de n, dá exatamente o que eu estou fazendo. Então, galera, isso demonstra que essa relação ela é verdadeira. Então, gravem essa relação aqui, que a gente vai discutir, né, mais à frente, e essa aqui da média também. Porque isso vai ser importante para a gente entender o teorema do limite central. E é aqui que a gente chega. Então, o teorema do limite central, ele é para virar a chavinha. Por quê? A gente entende o teorema do limite central como um ramo da base inferencial da estatística. Então, esse teorema ele descreve a relação entre a distribuição amostral das médias e a população, da qual as amostras são retiradas. Então, aqui a gente vai dar um passo muito importante para poder a gente entender como que funciona
essa análise inferencial, ouça análise das estimativas. Então vamos lá, ó. O teorema do limite central diz o seguinte, a definição. Se as amostras de tamanho n, em que n seja maior ou igual a 30, tá? São retiradas ao acaso de uma população qualquer com uma média μ e um desvio padrão sigma. Então, a distribuição amostral das médias se aproxima de uma distribuição normal. Quanto maior o tamanho da amostra, melhor a aproximação. Vamos pegar essa figurinha aqui ao lado. Ó, ele fala assim, distribuição populacional qualquer. Então, tem aqui uma distribuição louca aqui, né? A gente não sabe. Mas eu começo a tirar as médias de cada amostra disso daqui. Quando eu começo a fazer isso e calcular, igual eu fiz anteriormente, a média, e calculo a média das médias, e calculo o desvio padrão da média, e jogo isso aqui numa distribuição, ela dá exatamente uma distribuição normal. Então perceba, a gente pega uma distribuição aqui qualquer, uma população, lógico, sendo n maior igual a 30. Pega uma amostra, calcula a média, pega outra amostra, calcula a média, e começa a fazer a média das médias, e começa a fazer o desvio padrão das médias, a gente chega numa distribuição normal. Isso aqui é o pulo do gato, tá bom? Então, continuando a entender, né, a nossa definição, a definição 2 diz o seguinte, se a população é normalmente distribuída, ou seja, ela já é normalmente distribuída, então a distribuição amostral das médias, ou seja, eu coleto uma amostra, coleto outra, tiro médias e faço a média das médias, né? Então, realmente, a distribuição das médias amostrais também vai dar aí uma distribuição normal, tá certo? Bom, pegando esse caso aqui, ó, eu deixei esse link aqui para vocês entenderem melhor ainda. Vou abrir aqui para vocês verem. Então, eu vou pegar aqui, ó, uma amostra totalmente assim, aleatória e distribuída de forma totalmente diferente, tá? E se eu pegar aqui 5 amostras, vou animar aqui para vocês verem, ó, 5 amostras e tirar a média deles, eu ainda não consigo ver uma distribuição normal. Mas se eu aumentar aqui para 10.000, por exemplo, olha como que ela já fica, né? Então, se eu animar tudo isso daqui, eu consigo chegar à minha distribuição normal. Vou pegar 100.000, se eu quiser fitar aqui, ó, a minha distribuição, eu consigo entender. A média aqui, das médias, ela vai bater numa distribuição normal. Então, o teorema do limite central ele diz o seguinte, né? Em qualquer dos casos, a distribuição amostral das médias tem média igual à média da população. Então, tá aqui, μ de x barra é igual a μ, média das médias amostrais. A distribuição amostral das médias tem uma variância igual a 1 sobre n vezes a variância da população. E um desvio padrão igual ao desvio padrão da população dividido pela raiz quadrada de n. Dessa forma aqui, igual a gente viu, ou desta forma que é o mais usual, tá? Com o desvio padrão, ao invés da variância. E também é chamado de erro padrão da média. Então entenda, reparem, ó, a distribuição das médias amostrais tem a mesma média que a população, mas o seu desvio padrão é menor que o desvio padrão da população. Isso é fato, beleza. μ de x barra ele tem a mesma média, mas o sigma de x barra ele é menor do que o sigma, tá certo? Isso tem que ficar compreendido. Além disso, deixa eu apagar aqui, a distribuição das médias amostrais tem o mesmo centro que a população, porém é mais concentrada. A gente viu isso também no exemplo ali passado, né? A distribuição das médias amostrais torna-se cada vez menos dispersa, ou seja, maior concentração em relação à média, conforme o n da amostra aumenta. Lógico, se a gente sempre aumenta o nosso n, a gente está sempre se aproximando mais ainda da nossa distribuição normal, beleza? Agora a gente vai ver alguns exemplos. Então vamos interpretar o teorema do limite central fazendo um exemplo. As contas de telefone celular dos habitantes de uma cidade têm média de $47. Então vou marcar aqui e um desvio de 9.
como pode ser visto na figura aqui 5.37, no que está a distribuição. Amostras aleatórias de 100 contas de telefone celular são selecionadas desta população e a média de cada amostra é determinada. Calcule a média e o desvio padrão da média da distribuição amostral das médias. Depois, esboce um gráfico da distribuição amostral. Então, beleza. Então, assim, eu já consigo visualizar que minha média está aqui, né? E ele já informou que é 47. E, então, eu sei que minha média de x barra é igual à minha média populacional e sigma de x barra é igual ao meu sigma dividido pela raiz quadrada de n. No meu caso aqui, o meu sigma é 9 e meu n é 100. Então, vamos lá. Então, beleza. Primeiro aqui, média das médias amostrais está aqui, 47. E 9 dividido aí por raiz quadrada de 100. Está dando 0,9, que é o desvio padrão das médias amostrais. Bom, a interpretação disso é o seguinte, que de acordo com o teorema do limite central, uma vez que o tamanho da amostra é maior do que 30, tá, gente? A distribuição amostral da média pode ser aproximada por uma distribuição normal, conforme essa figurinha aqui, ó. E perceba que a média está dando 47 e o desvio padrão está dando 0,9. Ou seja, minha variabilidade ela é pequena. Então, eu tenho uma curva mais achatada, tá certo? Então, é assim que faz a nossa conchinha de média das médias amostrais e desvio das médias amostrais. Vamos para o próximo exemplo. Considere que as frequências cardíacas durante o treinamento de todos os atletas de 20 anos de idade são normalmente distribuídas, com média de 135 batimentos por minuto e desvio padrão de 18. Amostras aleatórias de tamanho de 4 são retiradas dessa população e a média de cada amostra é determinada. Encontre a média e o desvio padrão da distribuição amostral das médias. Então, esboce um gráfico da distribuição. Bom, pegando a nossa figurinha aqui, 5.39, eu já sei que a minha média é 135, né? Então, meu μ de x barra é igual a μ, que é igual a 135. E o meu sigma de x barra vai ser o meu sigma dividido pela raiz quadrada de n. Então, o meu desvio padrão aí é 18 e o meu n é igual a 4. Vamos ver como que fica? Então, temos aqui ó, que ficou 18 dividido por raiz de 4, ou seja, 9 batimentos por minuto. Então, ficou a média de 135 mais ou menos 9. Bom, então, de acordo com o teorema do limite central, uma vez que a população é normalmente distribuída, tá, gente? A distribuição amostral das médias amostrais é normalmente distribuída conforme essa figurinha aqui. Então, aqui eu tenho 135 de média e tenho um desvio aqui em relação à média de 9. Lógico, aqui ó, um desvio alto porque eu tive somente 4 amostras, tá? Se eu aumentar o meu n, provavelmente o meu sigma de x barra diminui, tá bom? Isso aqui é uma consequência do que eu já ia falar. Ó, a probabilidade e o teorema do limite central tem algumas consequências. Então, quanto maior o tamanho das amostras, a distribuição das médias será mais próxima à distribuição normal. Ótimo, isso aqui é fato. E também temos uma consequência que muito provavelmente sigma de x barra diminua, tá? Uma regra prática. Para n maior do que 30, a distribuição das médias amostrais pode ser aproximada de forma insatisfatória para uma distribuição normal. E aqui a gente vai usar o nosso score Z, só que o meu sigma aqui é o sigma de x barra, tá? Que a gente já sabe que é igual a sigma dividido pela raiz quadrada de n. Uma coisa que é interessante de se falar, que isso aqui é utilizado, tá? Esse sigma dividido por raiz quadrada de n, para amostras infinitas. Quando eu trabalho com amostras finitas, eu acabo utilizando um termo de correção. Mas isso eu vou falar só mais à frente, tá certo? Bom, então calculando a probabilidade relativa e a média,
Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Tem uma figurinha aqui abaixo que mostra o tempo que as pessoas passam dirigindo por dia. Então você seleciona aí aleatoriamente 50 motoristas com idade entre 15 e 19 anos. Média aqui de 25 minutos, tá? Qual é a probabilidade de que o tempo médio que eles passam dirigindo por dia estejam entre 24,7 e 25,5 minutos? Suponha que sigma é igual a 1,5 minutos. Então tem aqui minha distribuição, ó, de 15 a 19 passa 25, de 20 a 24, 52, de 25 a 54, 64, de 55 a 64, 58 e mais 65, 39. Então vamos lá, vamos ver qual é a probabilidade aí, de que o tempo médio esteja entre esse intervalo de 24,7 e 25,5. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, né, que a nossa média é igual a 25 e eu quero aí o intervalo de 24,7 a 25, né? Isso aqui usando o nosso x-barra, beleza? Agora, se eu mando lá para o meu score z, lembrando agora que o meu z é calculado desta forma, né? X-barra, aqui também o sigma pode ter x-barra, aí fica a critério de vocês, né? Porque eles são iguais. Quando isso acontece, perceba que o meu 24,7 virou menos 1,41 e o meu 25,5 virou meu 2,36. Vamos acompanhar aqui, ó. Primeira coisa, eu sei que mi de x-barra é igual a mi, e é 25, tá lá. E sigma de x-barra vai ser o meu sigma, que é 1,5, dividido pela raiz quadrada aí de 50. Tá dando 0,21, 3 minutos. Calculei aqui. Agora basta eu jogar lá no meu score Z, agora reformulado, vamos dizer assim, né? Então ficou o Z1, 24,7 menos 25, deu menos 0,3 e dividido por esse valor de sigma de x-barra. Então foi lá, deu menos 1,41, da mesma forma para o 25,5. E aí ficou 0,5 dividido por 0,21213, ficou aproximadamente 2,36. Para a gente calcular a probabilidade, a gente já fez essa continha antes. A gente tem que olhar lá na tabela Z, né? O valor de Z de 2,36 e de menos 1,41. Quando a gente olha lá, a gente tem esses dois valores. E basta fazer o quê? A subtração do maior pelo menor. Então a gente vai ter aí de área Z 0,9116. Beleza, isso equivale a x também, né? Então, o que implica a gente interpretar que, considerando que o valor de mi igual a 25 esteja correto, cerca de 9% de tais médias amostrais estarão fora do intervalo e 91% estarão dentro deste intervalo, tá? Então, a gente pode ter essas duas interpretações aí. Vamos para mais um exemplo. O gasto médio com alojamento e refeição por ano em faculdades de 4 anos é de $9.126. Você seleciona aleatoriamente 9 dessas faculdades. Qual é a probabilidade de que a média de gastos com alojamento e refeição seja menor que 9.400? Suponha que os gastos com alojamento e refeição sejam normalmente distribuídos com desvio padrão aí de 1.500. Ok, para a gente fazer a solução, primeiro a gente tem que montar a nossa figurinha para a gente só entender onde ela está situada, né? Então eu sei que meu N é igual a 9, a minha média é 9.126 e o que eu quero saber é o 9.400 para baixo. Então é toda essa região aqui, tá certo? Então para eu calcular a probabilidade, eu preciso de calcular o valor de Z de 9.400. Mas antes disso, eu tenho que calcular o sigma de x-barra. Então, eu coloquei aqui que o meu mi de x-barra é igual ao meu mi mesmo, né? O 9.126. E o sigma de x-barra vai ser o sigma, que é 1.500, dividido por raiz quadrada de 9. Que dá aí, então, o desvio da população, né, de $500, desculpa.
Então, para a gente achar o nosso 9.400, eu uso aqui o Score Z. E quando eu faço essa continha aqui, 9.400 menos 9.126 dividido por 1.500 dividido por raiz quadrada de 9, eu tenho aqui 0,55. Recorro à minha tabela Z e aí eu encontro que o valor da tabela Z está dando 0,7088 de área, ou seja, 70,88%. Então, o que a gente pode interpretar aqui, que espera que cerca de 71 aproximadamente aí, né, por cento de tais amostras com 9 elementos, tá, tenham uma média menor que 9.400 e cerca de 29% dessas médias amostrais sejam maiores que 9.400. Então a gente conseguiu calcular a nossa probabilidade. Bom, agora eu vou mostrar para vocês um estudo de caso, tá, gente? Como que a gente pode utilizar a distribuição normal, como que a gente pode utilizar a nossa distribuição normal na área de vendas, na área de administração ou dentro de uma empresa. Então, aqui eu tenho uma empresa que vende grande variedade de brinquedos infantis, né? A Spellset Toys, tá? E ela deseja entrar no mercado, né? Mas a demanda de brinquedos infantis pode ser altamente volátil. O que isso implica? Bom, eu posso ter uma grande quantidade de crianças que gostem muito desse brinquedo. Então, eu posso ter uma alta demanda, né? E não produzir essa quantidade. Então, a questão sempre é decidir quantas unidades de um novo brinquedo devem ser produzidas, né? Então, essa é uma grande questão que as empresas têm que sempre tomar um cuidado e sempre fazer um estudo. Pois se comprar demais, os lucros podem ser reduzidos, porque eu posso ter produto em estoque. E se eu comprar de menos, poderá também perder vendas. E aí também não é interessante, né? Então, tendo como motivação isso, essa empresa, Spellset Toys, ela pretende lançar um produto novo no mercado chamado Wilter Ted, que é um ursinho de pelúcia que ele mede a temperatura, né? Ele avisa se vai chover ou dá conselho para a criança, coloque o casaco, algo do tipo, né? Então a empresa ela espera vender o produto por $24, sendo que o custo de produção é 16, baseado aí nos seus dados históricos de outros ursinhos de pelúcia que ela já tinha implementado, né? E aí após o período de fim de ano, o produto que ficar em estoque vai ser vendido aí por $5. Bom, a empresa ela se defronta com a decisão de quantas unidades do produto encomendar para o próximo período de festas. Essa aqui é uma grande questão. Qual a quantidade que eu devo de pedir, né, para produzir para não cair naquele caso que eu falei, ter perca de vendas ou ficar muito produto em estoque. Então, membros da equipe administrativa sugeriram encomendar quantidades de 15, 18, 24 ou 28 mil unidades. Então, baseado aqui no histórico de vendas de ursinhos de pelúcia de outros tipos, né, mas baseado nesse histórico, a demanda esperada de produtos geralmente em torno de 20 mil unidades, com 95% de probabilidade de que a demanda pode se situar entre 10 mil e 30 mil unidades. As perguntas: qual a probabilidade de a demanda se situar entre 5 e 10, entre 15 e 20, entre 25 e 30? E a última pergunta: qual o lucro esperado caso o gestor ele decida então encomendar 17 mil unidades? Então, baseado nas probabilidades, a gente tem como prever se isso vai dar lucro ou se isso vai dar prejuízo, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para responder as perguntas da empresa aí da Spellset Toys é o seguinte: ele falou que a demanda esperada do produto é de 20 mil unidades, com 0,95 de probabilidade, ou seja, 95%. E se a gente for lembrar, é como se eu tivesse essa curvazinha aqui e pegando essa partezinha aqui, ó, ou seja, daqui do menos infinito até o 0,95% aí de área, tá?
Então, para que eu possa encontrar o Z respectivo a esse valor aqui, o meu Z, né, eu tenho que olhar para a nossa tabela, tá, gente? Então, ele pede isso aqui, e aí eu falo assim, opa, o valor que mais se aproxima do 0,95 é esse daqui, ó, 1,65. Então, é esse Z que a gente vai utilizar aqui para poder calcular o nosso sigma, que foi o que ele pediu aqui nesse caso, tá? Então, isso aqui vai ser uma estimativa do nosso desvio padrão, que era desconhecido. Então, beleza. Eu coloquei aqui Z igual a x menos μ dividido por sigma. E aí, substituindo esses valores, eu tenho aqui que meu sigma é igual a 6,061. Né? Então, esse aqui seria o meu desvio padrão. Bom, a primeira questão, ele pergunta o seguinte, qual é a probabilidade de a demanda se situar entre 5 e 10? Então, a primeira coisa é calcular o Z respectivo de cada etapa. Então, a gente já sabe, né, o nosso sigma, e aí eu vou calcular aqui, ó, se for para 5, está dando menos 2,47. Se for x igual a 10, está dando menos 1,65. Eu vou fazer um pouco mais rápido essa parte, porque a gente já trabalhou bastante com isso. Então, basicamente, é olhar na tabela Z os valores de probabilidade de cada um desses e fazer a subtração. Então, a probabilidade de a demanda se situar entre 5 e 10 mil está dando aqui em torno de 4,27%. Vamos fazer das outras que ele pediu. Quando for 15 e 20, então 15 eu substituí aqui e obtive o quê? Menos 0,82. Da mesma forma para 20, né? 20 é o mesmo valor esperado, então é 0. Esse valor aqui, quando é 0, é 0,5 em termos probabilísticos ou em termos de área. E esse aqui de menos 0,82 é 0,2061. Então, quando eu faço essa subtração aí, a probabilidade de situar entre 15 e 20 é de 29,39%. Ok, vamos fazer para os outros. E se for de 25 a 30? Da mesma forma aqui, ó, deu 0,82 para 25 e quando x for igual a 30, está dando 1,65. Olhando lá na tabela e fazendo as diferenças, eu tenho 0,1566, ou seja, 15,66% de chance de a demanda se situar entre 25 e 30 mil unidades. Bom, a última pergunta foi o seguinte: qual o lucro esperado caso o gestor decida encomendar 17 mil unidades? Por que ele escolheu 17 mil unidades? Porque em termos probabilísticos, e com essas médias e com esse desvio, né, que é um desvio um pouco alto, de 6, ele teve uma probabilidade de venda em torno aí de 29,39%. Então vamos pensar o seguinte, se eu pegar 17 mil unidades e multiplicar esse 17 mil pela probabilidade de venda, ou seja, de ele ser vendido, eu vou ter 4.996 produtos vendidos. Mas o que vai ficar em estoque? Basta eu pegar esses 17 mil e subtrair desses 4.996. Ficaria em estoque 12.004. Bastante produto, né? Vamos fazer então o cálculo de lucro. Como que seria isso, né? Primeiro, ele falou que ia vender por 24. Então, eu teria que pegar esse valor de 4.996 e multiplicar por 24, que estaria dando de receita 119.904. E ele falou que ficaria em estoque 12.004 e venderia por 5, que estaria também dando uma receita aí de 60.020. Só para lembrar aqui que o custo era de 16, então era 16 vezes 17 mil, que está dando 272 mil. E se eu somar essas duas receitas aqui e subtrair do meu custo, eu vou ter o quê? Um prejuízo, né? Ou seja, lucro negativo, um prejuízo de 92.076. Então, o que a gente pode fazer, né? O que o gestor pode tomar de decisão? Bom, ele pode tomar de decisão várias coisas. Ele pode mexer nesse valor de 24, aumentar esse valor aqui. Ele pode também tentar, talvez, aumentar o produto aqui que fica em estoque para poder tentar uma maior lucratividade, tá? Ele pode também tentar negociar esse custo, dependendo da quantidade que ele
possa pedir, se ele pedir uma quantidade grande. Então, várias situações que ele já pode prever e tentar modificar alguns parâmetros para que ele tenha lucro. Ok, galera? Ficamos por aqui e até a próxima aula.